Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você que está sintonizado na Bradesco Esportes FM, no ar mais um Cidade do Esporte em 91.1 no Rio, também na internet e no aplicativo Band Rádios no seu celular, com as principais informações do seu clube, as notícias desta sexta-feira, falando ainda de seleção brasileira, falando de Eurocopa, falando de Copa América, de NBA, do clube do seu coração no Campeonato Brasileiro Série A, Série B, dentro da Bradesco Esportes FM. São 12 horas e 9 minutos, nós vamos juntos até 12 horas e 30 minutos nesta sexta-feira. Ao meu lado, o Juan Rodrigues pro Cidade do Esporte. Tudo bem, Juan? Boa tarde. Tudo bem, Cadu? Boa tarde para você, amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM. Estamos aqui apostos para mais um programa trazendo tudo dos clubes do Rio de Janeiro aqui na rádio do seu esporte, não é mesmo, Cadu? Com certeza, vamos juntos, principalmente com o ouvinte, levar a principal informação esportiva desta sexta-feira, 12 horas 10 minutos, Bradesco Esportes FM. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Vamos gerar destaques do seu clube para você aqui no som da Bradesco Esportes FM. No Flamengo, apesar do Peru ter confronto decisivo na Copa América, Fla não conta com o nome de Guerreiro para o fim de semana, mesmo que ocorra uma eliminação. Zé Ricardo, ainda interino, cobra intensidade na atividade de hoje no Ninho do Urubu. Paulo Vitor não treina com demais goleiros e aparece na academia. Nome de Alex Muralha ganha força para o jogo com o São Paulo. No Vasco da Gama, meia Felipe Gabriel é relacionado pela primeira vez e pode estrear amanhã contra o Paysandu em São Januário. No Fluminense, com gol de Cícero, Tricolor vence o Corinthians por 1-0 e se iguala em pontos ao Santos, quarto colocado, mas fica fora do G4 pelos critérios de desempate. Já no Botafogo, com desfalques na defesa, zagueiro Marcelo da Base treina com o grupo. Deve ser relacionado para enfrentar o Corinthians domingo em Itaquera. Esses os destaques do seu clube para você aqui no som da Bradesco Esportes FM. É o Cidade do Esporte desta sexta-feira. Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Boletim Furnas. Rumo ao pódio. Oferecimento. Furnas. Energia que impulsiona o Brasil. A atleta Jaqueline Ferreira terminou na 5ª colocação o Pan-Americano de Levantamento de Peso. A competição foi disputada na Colômbia e contou com outras 2 brasileiras, Bruna Piloto e Rosane Reis, que disputam as 2 vagas brasileiras nos Jogos do Rio com Jaqueline. As convocadas vão ser anunciadas pela Confederação na próxima semana. Boletim Furnas. Rumo ao pódio. Oferecimento. Furnas. Energia que impulsiona o Brasil. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes. A rádio do seu esporte é 91.1 no Rio, também na internet e no aplicativo Band Rádios no seu celular. Vamos com notícias das CBF em destaque na rádio do seu esporte. As informações da sexta-feira, o caso Tite, as novidades de técnico. É o Ranieri Borges, tá? Já há uma semana na novidade na seleção brasileira. O Dunga já caiu, o Gilmar Rinaldi também, mas as novidades pararam por aí, pelo menos no aspecto oficial, né, Ranieri? Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, Cadu. Boa tarde a você, aos amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM. Isso mesmo, como você disse, de oficial apenas a queda de Dunga e de Gilmar Rinaldi. No entanto, ainda não há um acerto oficial com o Tite, é claro. As negociações já estão em fase final e bastante avançadas, então a tendência é de que Tite seja anunciado ainda hoje. Existia a expectativa de que ele fosse anunciado ontem, no entanto isso não aconteceu, as negociações ainda estão em andamento e é claro, não tem como prever quando elas irão ser finalizadas. Edu Gaspar foi visto hoje pela manhã na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o que indica ainda mais a possibilidade de que esse acerto possa acontecer ainda hoje, já que Edu Gaspar
fará parte da comissão técnica junto com o Tite, fará o papel que fazia antes de Gilmar Rinaldi, de coordenador de seleções. A gente fica nessa expectativa, aguardando qualquer nova informação. A gente traz aqui no Som da Bradesco Esportes FM, a equipe da Bradesco já em deslocamento rumo à CBF, Cadu. Beleza, daqui a pouco você volta, Ranieri, inclusive para trazer notícias do Vascão da Gama pra gente, dentro da rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. Cidade do Esporte. Hora do Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo que hoje vai ver seu atacante titular jogar. Só que pela Copa América com a seleção peruana, ganhando, empatando ou perdendo, por mais que ele volte, não vai para Brasília pro duelo com o São Paulo. Essa e outras do Rubro Negro, quem traz é você. Fala aí, Juan. É exatamente isso, né, Cadu? A diretoria e muito menos o técnico Zé Ricardo Manarino contam com o atleta para a partida diante do São Paulo, apesar da dificuldade do confronto, pelo fato de, principalmente dele não ter feito a preparação com o Rubro Negro, né? Apesar de que há uma grande chance da seleção peruana ser eliminada para a Colômbia na Copa América Centenário. Hoje o jogo acontece às 8 horas da noite. O técnico não conta com ele para o próximo confronto, deve contar com o Felipe Viseu na frente, que tem feito aí até boas apresentações com a equipe do Flamengo. E uma novidade de última hora aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, é que o Jorge, ele está na lista dos atletas, pré-lista dos atletas que podem representar o Brasil nas Olimpíadas. Ele que vinha sendo frequentemente convocado para a seleção brasileira de base com o técnico Jorge Micali e tendo Rogério Micali e tendo boas apresentações por lá. Fato é que nos que estão aqui, Jorge é titular do Rubro Negro e Paulo Vitor pode ser um desfalque para a próxima partida. Ele que não esteve com os demais goleiros, ele ficou na academia enquanto os outros goleiros e os reservas fizeram suas respectivas atividades e inclusive o nome de Alex Muralha ganha mais uma vez a força para ser titular diante da equipe do São Paulo. Fato é que o técnico Zé Ricardo está contente com o time titular e o que apresentou no último confronto diante do Cruzeiro. E na atividade de hoje tivemos olhares importantes no Flamengo. Moser e Rodrigo Caetano estiveram o tempo todo do lado de fora do gramado acompanhando a atividade. O Sheik treinou normalmente com os companheiros e inclusive ele pode aparecer como uma peça pro Flamengo, quem sabe no banco de reservas. Agora, outro assunto que é interessante no Rubro Negro é a questão da zaga, com o Hever e com o Rafael Vaz, que no último confronto com relação às rebatidas, o Hever teve 18 rebatidas contra na verdade, o Rafael Vaz teve 18 rebatidas contra o Cruzeiro e o Hever 14. Isso tem dado confiança para o técnico manter essa defesa para o próximo confronto. Além disso, a altura pode facilitar com que os zagueiros sejam armas ofensivas, assim como foi diante do Cruzeiro. O Hever, por exemplo, tem 1,92 m, fez gol de cabeça e, inclusive, o Rafael Vaz também tem uma grande presença diária, Cadu. Tá aí o Juan Rodrigues com as novidades do Flamengo pra gente, dentro da rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. Cidade do Esporte. Vamos falar agora das finais da NBA. Tivemos ontem o 6º jogo. Se o Golden State ganhasse, seria campeão. Mas, do outro lado, tinha LeBron James e o Bruno Lousada chega com informações do melhor basquete do mundo. Fala, Bruno! O Cleveland Cavaliers conseguiu o improvável. Empatou a série das finais da NBA após estar perdendo por 3-1. No 6º jogo, LeBron James brilhou mais uma vez. Foram 41 pontos, além de 11 assistências e 8 rebotes, ficando muito próximo do triplo-duplo na vitória por 115-101. Somados todos os jogos das finais, LeBron lidera as estatísticas de pontos, assistências, rebotes, tocos e minutos em quadra. Após a exclusão de Stephen Curry pelo excesso de faltas, a outra estrela do Golden State, Klay Thompson, afirmou que o time precisa controlar a emoção e jogar com raiva, mas sem perder a concentração. O último e decisivo jogo acontece no domingo, às 9 horas da noite, em Oakland, casa do Golden State Warriors. Bruno Lousada para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte.
Hora de falarmos do Fluminense, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte no Cidade do Esporte. O Fluminense que encostou lá no G4, na zona da Libertadores, e tem um meio de semana bom, não é mesmo, Gabriel Esquerdo? Exatamente, Juan Rodrigues, muito boa tarde para você, para o Cadu e para todo mundo que acompanha aqui o Cidade do Esporte na Bradesco Esportes FM. O Fluminense venceu o Corinthians ontem à noite por 1-0, gol de Cícero, ele que bateu um pênalti, perdeu, mas no rebote conseguiu fazer o gol que deu a vitória para o Fluminense. Vitória muito importante, o Tricolor agora chega aos 13 pontos na competição e, apesar de estar em nono ainda na competição, na tabela de classificação, está próximo de entrar no G4. Isso porque do nono, que é o Fluminense, até o quarto, que é o Santos, todos têm 13 pontos. A única coisa que difere esses times é o número de vitórias. O Fluminense hoje tem apenas 3 vitórias e as outras equipes têm 4 vitórias. Por isso o Fluminense está na nona colocação. Mais uma vitória no jogo de domingo que vem contra o Sport pode colocar a equipe do Fluminense no G4 do Brasileiro. O Fluminense já está em Recife, já viajou para a capital de Pernambuco, onde enfrenta o Sport na Ilha do Retiro no próximo domingo. Ainda sobre o jogo de ontem, o Fluminense empatou os últimos 3 jogos e o Leverkusen elogiou bastante a atuação do time nesses 3 empates. Ontem foi um pouquinho diferente. Apesar da vitória, Lever não achou que o time jogou tão bem e apesar de sempre precisar do resultado, para o treinador do Fluminense jogar bem deixa o caminho mais fácil para conseguir as vitórias. Realmente, é bem o que eu falei, nós tínhamos resultados matematicamente piores do que hoje, mas eu vinha gostando do jogo do time. E hoje o jogo não foi muito bacana, não foi muito bom assim, mas o resultado foi excelente, foi justo, né? Mas não adianta, você precisa do resultado. O problema é que você precisa do resultado. Só que eu penso que para ter o resultado, você tem que jogar bem. Você fica muito mais próximo do resultado. Então, juntar tudo isso não é muito fácil não no futebol brasileiro. Tá, então, o Leverkusen falando desse resultado de ontem sobre a equipe do Corinthians, que ele acredita que jogando bem é muito mais fácil de se chegar à vitória, mas que no futebol brasileiro o que é cobrado é o resultado, que o time consiga os 3 pontos, independente da forma que jogue na competição. O importante é conseguir a vitória nas partidas e chegar aos objetivos. Lembrando que o Fluminense já está em Recife, hoje o time faz um treinamento leve no hotel e amanhã treina no CT do Náutico às 10 da manhã para preparar para esse jogo contra o Sport no próximo domingo. O Fluminense que vai ficar longe do Rio de Janeiro até a outra semana. Depois de jogar contra o Sport, viaja na segunda para viaja para o Rio, chega no Rio na segunda noite, mas já na terça pela manhã volta a viajar para Cariacica, onde joga no meio de semana contra a equipe do Santos, e depois de Cariacica viaja direto para Natal. Foi definido Fluminense e Flamengo na 11ª rodada. No outro domingo, dia 26, será realizado em Natal, e só depois dessa partida o Fluminense volta para o Rio de Janeiro para começar a semana treinando em Laranjeiras. Valeu, Cadu. Valeu sim, obrigado. Esse é o Gabriel Esquerdo com as novidades do Fluminense pra gente. Cidade do Esporte. Hora do Botafogo de Futebol e Regatas. Quem chega com o Alvinegro é você. Fala aí, Tia Leal. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Cadu? Boa tarde para você, também para o Juan Rodrigues, o James Azevedo, todo mundo ligado aqui no Cidade do Esporte. Falando um pouco mais aqui dessa equipe do Botafogo, que se não conseguiu contratar jogadores para o setor de defesa, afinal de contas a defesa está muito bem postada, pelo menos na disputa do Campeonato Carioca. E nesse Campeonato Brasileiro até está um pouco ruim, mas a questão principal do Botafogo, a principal queixa é justamente do setor ofensivo, que não estava criando muitas oportunidades, conseguiu fazer 3 gols contra o América Mineiro. O Botafogo tomou gols em todas as partidas até o momento no Campeonato Brasileiro da Série A. Em 8 jogos tomou gol em todas as partidas. E o Botafogo comprou parte dos direitos econômicos do zagueiro Marcelo Benevenuto. Ele tem apenas 20 anos e é da base do Botafogo. Ele estava emprestado pelo Resende até o final deste ano e agora tem contrato com o Botafogo até o fim de 2019, 5º zagueiro nos profissionais. E como Joel Carli e Emerson seguem lesionados, o atleta deve ser relacionado para o jogo de domingo contra o Corinthians em Itaquera, partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele que se destacou no Campeonato Brasileiro Sub-20, marcando 6 gols. O Botafogo avançou para a próxima fase dessa competição na categoria de base. Então o Botafogo contratando jogadores próprios, né, da categoria de base. Ele que estava emprestado, repito, pelo Resende
até o final deste ano, e o Botafogo viu potencial no jogador, a diretoria chegou a um consenso e fez, portanto, essa compra de parte dos direitos econômicos deste atleta, ele que fica no Botafogo a princípio, né, até fim de 2019. O Botafogo que segue se preparando para essa partida contra o Corinthians, portanto, domingo, o Corinthians que perdeu para o Fluminense na rodada anterior, e existe realmente a possibilidade do Botafogo sair um pouco mais aí dessa zona de rebaixamento. O resultado da última rodada favoreceu bastante o Botafogo, não só pela vitória, né, diante do América Mineiro, mas também combinada com a derrota do Atlético Mineiro para o Internacional, jogando no Beira-Rio, quando o time gaúcho venceu por 2-0 lá no Rio Grande do Sul, e existe, portanto, a possibilidade do Botafogo ficar um pouco mais afastado para trabalhar um pouco mais aliviado, né, fora da zona de rebaixamento, como disse o próprio Luiz Ricardo ontem em General Severiano. Portanto, o time já fez o treinamento agora na parte da manhã, o técnico Ricardo Gomes está dando uma entrevista coletiva nesse momento, e ao longo da programação eu trago a palavra do comandante do Botafogo. Valeu, galera. Valeu, tá certo, obrigado. Esse é o Tchê Leal com as novidades do Botafogo. Voltando as cores do Brasil. Bradesco Esportes. Hora do Vasco da Gama, quem chega com informações é Ranieri Borges. Tudo bem, Rani? Tudo certo, Juan, isso mesmo. O Vasco que amanhã enfrenta a equipe do Paysandu, jogando em São Januário, buscando se manter na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, um jogador vai ser relacionado, pode fazer a sua estreia com a camisa do Cruz Maltino. Trata-se do meia Felipe Gabriel, que há mais de um mês está aprimorando a forma física em São Januário, já está 100% recuperado da lesão que teve ainda na época de Palmeiras, treinou com bola junto com os companheiros durante essa semana e está à disposição do técnico Jorginho, foi relacionado e pode estrear com a camisa do Cruz Maltino, portanto, o meia Felipe Gabriel. Agora, outra informação ainda não veio. Bom, o contato telefônico está muito ruim com o repórter Ranieri Borges. Ele volta ao longo da nossa programação para atualizar mais Vasco da Gama dentro da Bradesco Esportes FM. Juan Rodrigues, grande abraço. Finalizada a edição do Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. Você volta aqui ainda na Rádio do Seu Esporte com muito mais. Um abraço, Juan. Grande abraço, Cadu. Até a próxima. Cidade do Esporte.